Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o Evangelho segundo Allan Kardec. E hoje eu vou estar refutando uma ideia que é muito conhecida, que é a ideia de reencarnação e ressurreição. E o que eu vou analisar aqui é literalmente de forma bíblica, né? Porque ele é Evangelho segundo Allan Kardec. Então ele vai pegar os evangelhos e vai reinterpretar. E, enfim, eu vou fazer essa análise bíblica, mas também uma análise do raciocínio lógico, que está muito ligado também à Bíblia, né? Faz sentido o que ele está trazendo? Então, resumidamente, eu estou lendo, eu não terminei, mas eu estou lendo esse livro no aplicativo mesmo, eu baixei na Play Store, e eu estou lendo. Tem vários capítulos, e o que a gente vai estar discutindo hoje é o capítulo 4. Eu não poderia deixar de estar trazendo para vocês. Antes de começar, eu estou com um fone novo. Eu acho que esse fone ele é mais suscetível a barulhos, comparado ao outro. Esse aqui é mais fácil, mais usual, então eu vou estar usando ele. Então desculpe qualquer barulho, tá? E é isso, né? Eu já pedi para você deixar o like, deixa o like aí, compartilha, comenta e se inscreva no canal. E bora lá, porque é importantíssimo a gente saber interpretar a Bíblia, né? Tem um vídeo meu, se eu não me engano, é o meu de bibliologia, que eu explico tudo sobre a Bíblia, não tudo sobre a Bíblia, mas como que como que o cânon da Bíblia foi estabelecido, qual é a primeira ferramenta que eu uso ao interpretar a Bíblia. Então, outras ferramentas, porque senão vai vir essas ideias loucas, você começa a crer em algo que não faz muito sentido. Eu vou ficar com um fone ao lado. Então, eu vou estar lendo primeiro o texto que ele pega como base e ele vai reinterpretar. Ele tem muito disso. Ele fala, não, traduzir errado, não sei o quê. Então, a gente vai ler Mateus, eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Mateus, capítulo 17, o versículo 11. Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era João Batista que ele tinha falado. Então, basicamente, esse é o texto principal. A gente vai estar lendo o que diz no capítulo 4, certo? No capítulo 4, e se eu não me engano, do aplicativo, se ele realmente tiver tudo lá, ele tem 26 versículos, tá? Eu não lembro agora qual versículo é. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que é isso. Capítulo 4, versículo 4 do livro Evangelho segundo Allan Kardec. Aí ele fala assim, o tema principal é reencarnação e ressurreição. Aí ele fala, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Então, já começou, meio que... ele está fazendo uma afirmativa aqui, né? Ele está fazendo uma afirmativa que os judeus acreditavam que reencarnação e ressurreição era a mesma coisa. Então, ele está afirmando aqui. Só os saduceus, essa parte, eu não tenho um estudo profundo da época, histórico. Então, eu não posso afirmar isso. Atualmente, eu não acredito nisso, tá? E nem eu acho que nem os judeus acreditam nisso. Então, não sei se essa afirmativa já está errada, mas enfim. Mas a próxima definição, se eu não me engano, ele define certo. Olha, só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditava nisso. Então, basicamente, os saduceus ele não acreditava na ressurreição. Se ele está falando isso, então ele está certo nessa análise. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da ligação com o corpo. Então ele já está falando o seguinte, os judeus não interpretavam direito, não tinham uma interpretação boa,
Talvez ele pode meter até a interpretação. Os protestantes também, porque pode estar indo na onda dos judeus, enfim. Então eu vou mandar aqui uma que é o correto. Então ele tá mais ou menos falando isso. Aí ele fala assim, ó. Criam eles que o homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o espiritismo mais judicialmente chama reencarnação. Então aí está definido o que ele estava falando lá no início. Ele está definindo que ressurreição... Aí é bem confuso, ó. Ele está definindo aqui que ele está falando que a mesma coisa de ressurreição é reencarnação. Então o que a gente acreditava que era ressurreição, para eles é outro nome, reencarnação. Mas aí ele vai dar uma definição que vai ser correta, só que a análise dele vai estar errada. Fica vendo. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar a vida ao corpo que já estava morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absolvidos, né? Absolvidos, isso mesmo. Então, o que ele está pegando? Ele está usando da ciência, né, para algo que falar assim, olha, nunca esse espírito vai voltar para o mesmo corpo. Ele vai voltar para um corpo diferente, porque vai ter matérias que a ação da natureza degradou os átomos e tal. Então não vai voltar para o mesmo corpo. Só que aí ele pode até estar certo nessa análise. Vamos dizer que ele está certo nessa análise. Mas uma coisa é ele alavancar o nível do argumento dele. Depois ele chega, não, é porque os espíritos, eles precisam de novos corpos. Aí já é uma interpretação longe. Por quê? Porque na Bíblia, a gente não tem a dita reencarnação por ele, que é a ressurreição, muitas vezes. Na verdade, não tem. A gente tem Lázaro, a gente tem a filha de Jairo, por exemplo. A gente tem alguns casos da Bíblia, mas você não tem todos os casos, né, acontecendo nisso. E você subir o nível para falar que esses espíritos eles estão evoluindo, aí já é outra interpretação. Então, tipo, aqui ainda ainda é entendível que ele está usando da ciência para isso. Mas eu ainda não creio. Porque isso daqui já é algo sobrenatural. Ele está pegando algo material e está tentando meter uma interpretação ali. Então, para mim, eu não creio nisso. Não creio nisso. Eu creio que a gente volta para o mesmo corpo. Como isso? Deus. Deus fez esse milagre. Ele está trazendo o espírito de volta, ele faz a mesma coisa com o corpo. Se ele fez com o espírito, ele vai fazer com o corpo. Então, aí é mais ou menos. É mais ou menos, sabe? Aí ele vai alavancar o argumento dele. Vamos lá. A reencarnação, aí eu creio que ele definiu correto. A reencarnação é a volta da alma, o espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele. Aí é para ele. E que nada tem de comum com o antigo. Olha, aí eu tenho que realmente redefinir o que ele está falando de formado para ele. Porque já era, em tese, formado porque ele morreu, né? Então, sim. Então, até aqui, essa interpretação está correta. Tá correta. Aí ele meio que confundindo. Primeiro ele fala que ressurreição, reencarnação é a mesma coisa de ressurreição. Depois ele está definindo que é diferente, o corpo é diferente. Então, na verdade, não é que ele está meio que fazendo o seguinte: o que a ressurreição dos judeus aconteceu era a reencarnação. Ele já está metendo essa interpretação. Por quê? Por causa da ciência. E não tem como voltar para o mesmo corpo. Aí ele está definindo que quando o espírito volta para um corpo diferente, isso é reencarnação. Né? Então, para mim, eu achei... É entendível o que ele quer falar. É entendível. Só que ele não explica o porquê disso. Ele só mete essa explicação e acabou. Você que acredite. Então, essa é a interpretação dele, né? Então, como que a gente poderia redefinir? Ressurreição é a volta da alma ao corpo original. Que, segundo ele, não tem como.
né? Olha, ele está falando aqui por causa da ciência. Aí eles definem isso como reencarnação. Aí reencarnação é voltar para um corpo diferente. Aí ele vai pegar o seguinte, ó. Pega bem. A palavra ressurreição podia assim aplicar a Lázaro, mas não a Elias. Olha o que ele está falando, mas não a Elias. Nem aos outros profetas. Aí já é outra explicação, né? Ele para, ele mete uma frase e para, ele não explica. Então ele está falando o seguinte: Lázaro, quando ele ressuscitou e Jesus chamou ele de volta. Aí, quando Jesus chamou ele de volta, ele voltou para o mesmo corpo. Só que ele falou que os outros profetas não valem. Os outros profetas morreram. E eles não vão voltar no mesmo corpo. Errado. Eu não posso concluir isso. Por que não? Porque ele está definindo aqui que a ressurreição de Lázaro ela é diferente da ressurreição de Elias. Em outras palavras, para não confundir, como é que geraria? Ele vai falar que Lázaro ressuscitou, só que os profetas não ressuscitou, eles vão reencarnar. Então, aí por isso que ele também tem um texto bíblico e vai falar que aqui é uma reencarnação. Só que aí que tá, a ressurreição é a mesma coisa. Lázaro morreu e ele foi ressuscitado por Cristo. Qual é a diferença então de Elias para Lázaro? O tempo. O tempo. Jesus chamou Lázaro depois de 4 dias. E Elias, daqui a 1000 anos, 500 anos, daqui a 10 anos, você não sabe. Mas Cristo vai chamar. E ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com Lázaro. Então não faz sentido a interpretação dele. Interpretação muito falha. Não tem nada a ver. Ele fala que a ciência não prova, que não consegue, é impossível. Então, qual seria a forma, segundo ele, para que isso aconteça? Sem a ação, vamos falar assim, da natureza. Seria, literalmente, morreu, ressuscitou. Né? Morreu, ressuscitou. Então, é basicamente isso também. Outras coisas, a gente pode pegar isso para o lado, a gente está pegando isso para o lado material, mas para o lado espiritual, um cristão, ele vai ter uma ressurreição, mas em tese a gente já é ressuscitado. Como? Porque a gente já estava morto, só que agora a gente está vivo. Então a gente tinha vida antes. Onde que a gente tinha vida? Adão e Eva morremos e agora estamos ressuscitados. Temos essa vida, né? Isso falando de lado espiritual mesmo. A gente vai ter uma ressurreição mesmo para quem já morreu. Então ele vai pegar assim, ele vai pegar agora a conclusão final. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias. Você leu o texto. Eu falei que João Batista era Elias. Aqui no texto está falando isso. Vou ler de novo. O corpo de João não podia ser o de Elias. Ele está fazendo um silogismo, né? O corpo de João não poderia, né, ser o de Elias, pois o de João fora visto criança e seus pais conhecia. Então ele falando assim, João tinha um corpo, Elias tinha outro corpo. Aí, no texto está falando que João é Elias. Logo, um corpo diferente do outro. Se João é Elias, então é reencarnação. Então ele está falando assim, ó, João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém, não ressuscitado. Nenhum e nem outro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nenhum e nem outro. Não está nem ressuscitado, nem reencarnado. Ele está pegando esse texto que a gente leu, calma aí que coisa aqui. Ele está pegando esse texto que a gente leu, que ele fala assim, Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Tem gente que vai interpretar que isso aqui pode ser Cristo, né, que realmente aplica-se a Cristo, ou pode ter uma dupla aplicação. Ele pode também estar aplicado a João Batista mesmo, porque João Batista ele restaurou as coisas espirituais, e Cristo ele também faz isso, né? Ele também é além. Então pode ter uma dupla aplicação, né? Cristo está falando dele mesmo. Não é à toa que no final ele fala do Filho do Homem, que é ele mesmo. Aí ele fala, mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Então ele está falando de João Batista e dele mesmo também.
Porque com João Batista o pessoal não estava dando tanto valor, né, algum grupo do pessoal da época, sei lá, dos fariseus, enfim, não acreditavam. Elias, por quê? Não é Elias, quando fala aqui de João, não é Elias, o Elias não está aqui. Aqui está falando que tem característica de Elias. O Elias, ele tem o que do Antigo Testamento? O profeta Elias. Ele combatia o pecado, Jesus, e João Batista também. Ele lidava com arrependimento, eram homens de coragem, Jesus, João Batista também. Então, não tem nada a ver com o Elias aqui. Ninguém está falando que aqui é o Elias. São características do Elias. É como eu chegasse assim, olha, ou você que está assistindo aí, você tem características de Jesus. Eu vou falar que tu é Jesus, homem? Pelo amor de Deus. Não vou falar isso, né? Então, isso é questão de interpretação mesmo. Aí, ó, da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Eles aqui é o grupo, literalmente, dos fariseus, por exemplo. Então ele está falando assim, não é à toa que os discípulos entenderam o que era João Batista que ele tinha falado. Só que aqui também, Cristo está falando dele mesmo, né? Dele mesmo, que ele seria maltratado. Né? Cristo foi maltratado, cuspido, feito tudo. Então, aqui é falho em vários fatores. Primeiro, eu poderia dizer que uma definição está mais ou menos para certo, né? Mais ou menos para certo. Reencarnação é voltar para um corpo diferente. E ressurreição é voltar para o mesmo corpo. Aí ele conclui que Lázaro voltou para o mesmo corpo, ressurreição, só que o Elias e os outros profetas não. Logo, reencarnaram. Errado, a gente provou que se isso tem a ver com a matéria, isso tem a ver com degradação pela ação da natureza, então Elias quanto Lázaro não voltaria para o mesmo corpo. Logo, todos teriam que ser reencarnados. Eles nunca voltariam para o mesmo corpo. Qual é a diferença, então? Que a ressurreição de um foi mais cedo e a outra vai demorar um pouco mais. Bom, ele erra também quando fala que João Batista era Elias. Né? Ele está falando que, segundo, portanto, a crença deles era que João Batista era Elias. Pode ser que sim. Pode ser que o pessoal de lá da época, eles acreditavam nisso. Por quê? A gente vai ler aqui, ó. A gente vai ler Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e que os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então ele estava interpretando aqui, talvez, a ideia do Allan Kardec, né? Que seria, João seria Elias, mas não, eu acho que possivelmente não. Pode ser que alguns que tenham essa interpretação, mas nem todos, tá? Porque Lucas, ele mata essa charada. Ele mata essa charada. Quando você vai em Lucas, o capítulo 1 mesmo, tá? No capítulo 1 mesmo. A gente vai ter o seguinte, olha, capítulo 1, o versículo 15, por exemplo, ó. Pois será grande aos olhos do Senhor. Tá falando de João Batista. Será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então ele está pegando uma interpretação, ele literalmente está pegando uma interpretação mesmo. Em Malaquias fala que o profeta Elias vai ser mandado, e depois a gente aparece aqui a mesma referência, né, se você for ver, essa do versículo 17 de capítulo 1 de Lucas, versículo 17, ele vai ter a mesma noção de Malaquias, só que agora ele está se referindo a João. Então ele concluiu, se o profeta Elias vai ser mandado,
Aí o profeta Elias vai ser mandado, e esse profeta Elias é João, e Elias já morreu, e o corpo é diferente, então reencarnou. Então ele está fazendo uma interpretação. Só que aí que tá. Como eu falei para vocês, eu falei muito que nem, mesmo pela ideia de noção dele lá, vai voltar para o corpo diferente, então sempre vai ter uma reencarnação, nunca vai ter uma ressurreição. Segundo, ali de Malaquias, o texto está falando que vai mandar o profeta Elias. Ele não está falando que é uma pessoa, você tem que realmente ver, ele não está falando que é uma pessoa, e pode até ser uma noção de personalidade. De personalidade, como eu falei para vocês, né? Se ele está trazendo um negócio de pessoa, de personalidade, então ele vai mandar um profeta. E outra coisa, João era profeta também, então eles tinham a mesma característica, profeta. E o profeta ele tem uma característica de denunciar o pecado, disso, daquilo. E Elias, porque Elias ele é muito marcante no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Então ele poderia ter falado não somente do profeta Elias, ter falado de outros, né? Se ele fosse fazer isso. Então ele está falando de Elias porque Elias era conhecido. Então Elias ele foi um dos... não é à toa que quando você vai citar o Antigo Testamento, você cita Moisés e os profetas, Moisés, Elias e profetas. Tipo, mais ou menos isso, né? Pessoal, eu parei para dar uma analisada e eu pesquisei também no ChatGPT para ver o que ele ia falar, porque o ChatGPT ele é uma boa IA para estudo, né? Lembrando que para estudar, não use somente ela, leia a Bíblia e tire suas conclusões através do Espírito Santo. Certo? E né, do estudo mesmo, bíblico, histórico, gramatical. Aí, ele também traz umas características interessantes. Por exemplo, Elias, ele não morreu. Se Elias não morreu, como é que ele reencarnou? Se para reencarnar precisa morrer. Então, aí já é outro problema. Outra coisa, eu estava vendo aqui e realmente não há uma afirmativa que os judeus acreditavam em reencarnação. Não tem nada disso, era ressurreição mesmo. E basicamente é isso, né? Se você pesquisar esse texto e pegar o texto que eu li para você de Allan Kardec e botar assim, quais os erros que tem no texto, aí o chat vai listar pelo menos 8 tópicos. Para vocês verem que era muito coisado. Outra coisa, ele traz um texto muito interessante, muito top, que era quando perguntam a João, tu é Elias? E ele fala, não sou. João, capítulo 1, versículo 21. Então, peraí. Se João não é Elias, então João é o quê? Só sobra essa opção. João tinha característica de Elias. E é basicamente isso, tá? Então, no mais, é isso, galera. Valeu, ficou fácil, ficou simples de refutar essa parte aí. Então, a gente tem várias formas de refutar essa ideia. Ele está trazendo que o pessoal tinha essa mentalidade e ele está trazendo como uma mentalidade correta também, né? Ele está trazendo como fosse uma mentalidade do Allan Kardec mesmo. Então, errado o pessoal que interpretava assim, errado o Allan Kardec, errado quem crê nisso, certo? É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comente, já deixa o like se eu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!